A mesa está posta para a refeição. Esse é um hábito de todos os seres humanos todos os dias. Nós nos assentamos para comer, mas a pergunta que eu queria fazer para você agora é: quão criterioso você é no uso da alimentação? Você sabia que a Bíblia se preocupa com o nosso corpo e ela o chama de templo do Espírito Santo? Paulo nos orienta que esse corpo deve ser muito bem cuidado, porque nós glorificamos a Deus através daquilo que nós comemos. No Bíblia Fácil de hoje, nós iremos aprender como cultivar uma boa saúde, a importância disso para o nosso crescimento espiritual e quão vital é nós sabermos fazer as escolhas entre o certo e o errado nesse aspecto da nossa vida. Está começando o Bíblia Fácil. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. A cada semana temos estudado tópicos diferentes da Palavra de Deus e hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre a saúde. Como ter boa saúde? Quais os princípios bíblicos que Deus deixou para que nós gozássemos de boa saúde? Nós devemos fazer uma diferenciação entre certos tipos de alimentos. Essas questões irão ser abordadas no programa de hoje e eu espero que você participe conosco. Eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia. Aqui nós já estamos todos prontos para começarmos mais um programa e eu queria convidar você a nós orarmos. Nós, todas as vezes que vamos começar o nosso programa, a gente ora pedindo a direção de Deus para o estudo. Vamos então orar? Pai querido, obrigado por estarmos juntos mais uma vez para aprendermos mais a Tua Palavra. A cada semana temos aprendido sobre temas variados e essa semana vamos estudar em especial o tema da saúde. Queremos ouvir a Tua voz e queremos descobrir quais são as Tuas orientações para que nós desfrutemos de uma boa saúde. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pois bem, vamos tomar então a Palavra de Deus em nossas mãos e hoje aprender sobre o tema Como ter uma boa saúde. Deus deseja que todos nós desfrutemos de boa saúde e o Espírito Santo de Deus vai nos guiar mais uma vez na compreensão desse tema. Nós cremos de que Deus criou o mundo em 6 dias e o 7º descansou. Por isso abençoou Deus o 7º, o sábado. Mas ao criar o mundo em 6 dias, Deus, como um artista, colocou nesse planeta tudo o que nós precisávamos, todos os detalhes necessários para a felicidade humana. Assim, quando Adão e Eva saíram das mãos do Criador, tudo era perfeito e belo. Nada faltava para a felicidade do ser humano. Agora, esse mundo perfeito, ele sofreu uma ruptura, porque o pecado entrou e trouxe após si as trágicas consequências da desobediência. E como consequência do pecado, a enfermidade passou a ter lugar em nosso planeta. A enfermidade tem se desenvolvido principalmente por causa de uma falta de uma alimentação adequada. Então, o provérbio antigo é uma grande verdade. Nós somos o que comemos. Ou seja, se eu me alimento bem, eu terei uma boa saúde. Se eu me alimento da forma errada, eu vou acarretar doenças. Então, nós vamos hoje entender que existem alguns princípios da Palavra de Deus que nos ajudam a ter boa saúde. Nós vamos ler agora um texto em 1 João, ou 3 João 1, 2, bem no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse. Nós temos aqui o desejo de Deus para todos nós. Terceira carta de João, no capítulo, só tem um capítulo essa carta, leremos o 2º verso, na página 199 do Novo Testamento. O desejo de Deus para todos nós é: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Veja, essa carta de João
é uma carta endereçada a um homem chamado Gaio. E João está dizendo para Gaio de que ele deseja de que Gaio prospere e tenha saúde. O desejo bíblico de João para Gaio é também para todos nós. Deus deseja que todos nós desfrutemos de boa saúde. Agora, por que a Bíblia se interessa em que nós tenhamos boa saúde? Bom, primeiro é lógico, porque a enfermidade não traz felicidade para ninguém. O estar doente é uma anomalia. E quando alguém está doente, ele enfrenta problemas sérios em todas as áreas. Mas, quando Deus deseja que nós tenhamos uma boa saúde, é para um propósito específico. E sabe qual é? Vamos para Romanos, no capítulo 12, e o verso 1. E nós iremos entender aqui a importância de uma boa saúde para o cristão. Página 132 do Novo Testamento. Romanos, capítulo 12, verso 1. Você que nos acompanha em casa, tome sua Bíblia também, leia conosco esses textos. E nós iremos encontrar aqui em Romanos 12, 1, o porquê de o cristão desenvolver ou buscar ter uma boa saúde. Paulo assim escreveu: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus espera que nós apresentamos o nosso corpo a Deus em sacrifício. Agora, o sacrifício na Bíblia era de um animal perfeito. Lembra-se que no santuário terrestre, quando alguém pecava, ele levava um cordeirinho até o santuário. Esse cordeirinho teria que ser de 1 ano e sem defeito. A oferta tinha que ser sem defeita. Hoje, Deus nos conclama a apresentar o nosso corpo a Ele como um culto, mas o meu corpo deve estar também sem defeito, ou seja, sem doenças. Então, nós temos que buscar desenvolver uma boa saúde e evitar as doenças. Para que isso aconteça, Deus deu em Sua palavra as orientações. Agora, veja quão intrínseco estão relacionadas a saúde espiritual com a física. Qual é a única forma que Deus tem de se comunicar com o ser humano? Por onde ocorre a comunicação entre Deus e a criatura? Apenas através do nosso cérebro, da nossa mente. Para que Deus consiga falar com você, Ele só pode fazê-lo através da sua mente. O diabo, sabendo disso, ele espalhou a doença. E quando as pessoas estão doentes, elas não têm uma boa mente. E quando você não tem uma boa mente, você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, Deus falando com você. Você percebe como que o diabo é estrategista? Então, em nossos dias, o diabo semeou vários estilos de vida e de alimentação para deixar as pessoas doentes. E se as pessoas estão doentes, elas não têm interesse pela vida espiritual. Se as pessoas estão doentes, elas não têm uma mente lúcida para servir a Deus, para entender Sua palavra. Você já percebeu que tem gente que diz assim: eu até respeito e acho que a Bíblia é um livro santo, mas todas as vezes que eu começo a ler, é muita letra. Eu não consigo entender nada. Sabe por quê? Porque nós temos uma geração que está habituada com outras coisas. E o diabo vai ditando o estilo, o ritmo de vida para muitas pessoas, de tal forma que nós percamos o gosto pela leitura e deixamos de ouvir a voz de Deus. Quais são as orientações, então, bíblicas para que eu tenha uma boa saúde, para que a minha mente seja lúcida, não entorpecida, para que eu entenda a voz de Deus? Vamos ver? Nós temos que entender que a Bíblia apresenta vários segredos de uma boa saúde. O primeiro segredo de uma boa saúde já foi dado para o homem logo na sua criação. Deus, ao criar o homem, no 6º dia da criação, da semana da criação, Ele disse qual deveria ser a alimentação do homem. Vamos para o livro de Gênesis,
o livro das origens, no capítulo 1, verso 29, nós encontramos o alimento para esse homem recém-criado. Gênesis 1, 29. Assim diz a palavra de Deus: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isto vos será para mantimento. Então veja, Deus criou o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Agora Deus orienta este homem e diz assim: você vai comer de todas as sementes, de todos os grãos, você vai comer das árvores frutíferas. A sua alimentação vai ser integral, natural. É disso que você precisa. O homem foi criado vegetariano. Os animais foram criados herbívoros. Mas por que os animais hoje são carnívoros? E por que o homem também hoje ingere carne? Consequência do pecado. Nós fugimos ao plano original de Deus. E a natureza foi corrompida pelo pecado. E os animais hoje carnívoros, eles vivem a consequência do pecado. E o homem, quando deixou a alimentação natural, é porque o pecado acarretou essa consequência. Sim, Felipe? E continuando nesse versículo 30 de Gênesis 1, que ele cita esses animais da terra, as aves dos céus e os répteis, é com relação a mantimento também? Sim. Ele está dizendo no verso 30, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. A erva verde é o mantimento dos animais. Por isso eu disse que eles eram herbívoros. Todos eles comiam apenas da vegetação. Então veja, esta é a primeira orientação. O homem tinha uma alimentação natural. Agora vem a pergunta: quando é que a carne passou a ser usada como alimento? Vamos aqui em Gênesis ainda, no capítulo 9, versos 3 e 4. Vai para o Gênesis capítulo 9, versos 3 e 4. Se você olhar bem na sua Bíblia, você vai perceber que o Gênesis capítulo 7 trata da história do dilúvio. O capítulo 8 também fala de Noé saindo da arca com sua família. Após o dilúvio, a água havia destruído toda a vegetação terrestre. E então em Gênesis 9, 3 e 4, Deus dá a seguinte orientação: tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Veja que aqui agora há uma permissão divina para que o homem temporariamente se alimentasse da carne. A água do dilúvio havia coberto todo o planeta Terra e destruído toda a vegetação. Então Deus diz: até que a vegetação cresça novamente e você possa ter uma alimentação integral, você vai comer a carne. Agora Deus já proibiu aqui o quê? O sangue. Não coma o sangue. Você entende por que hoje existem certos pratos que são preparados com sangue? É claro, são pratos sugeridos para acabar com a saúde das pessoas. Porque o sangue nunca foi feito para alimento. Ele não faz bem à nossa saúde. Deus já está dizendo aqui: você vai comer temporariamente a carne, mas o sangue você não coma. Não só o sangue foi proibido, como Deus fez distinção em que tipo de carne o homem poderia usar como alimento. Vamos ver mais um detalhe. Que orientação Deus nos deu quanto ao consumo de carne? Vamos para Levítico, capítulo 11. Passe alguns livros da Bíblia
o terceiro livro da Bíblia, capítulo 11, versículo 47. Todo o capítulo 11 de Levítico é uma lei que Deus estabeleceu entre animais que poderiam ser comidos e animais que não poderiam ser comidos. E no versículo 47, a Bíblia diz assim: para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. O capítulo 11 de Levítico apresenta uma relação de animais que o homem poderia comer, chamados de animais limpos, e uma relação de animais que o homem não poderia comer, chamado de animais imundos. Pastor, os animais passaram a ser limpos ou imundos depois do dilúvio? Não. Deus, quando criou o mundo, já havia uma distinção entre os animais. Você se lembra que quando Noé construiu a arca, ele recebeu ordem para colocar dentro da arca 7 pares de animais limpos e 1 par de animal imundo? Por que Deus preservou assim o reino animal? 7 pares de animais limpos, ele levou 7 casais, porque alguns desses iriam servir como alimento após o dilúvio. Ele levou apenas 1 casal de animal imundo. Para quê? Para perpetuar a espécie. Porque se o homem comesse um animal imundo, acabaria aquela espécie. Mas o animal imundo não foi dado para alimento, certo? Roberto? Eu queria só entender essa parte de temporariamente foi concedido o alimento da carne. O senhor falou em que parte da Bíblia estaria o temporariamente? Não temos um texto na Bíblia que diga explicitamente, mas é uma implicitamente assim nós dizemos. Por quê? Uma vez que o homem estava na arca e ele sai da arca, agora Noé com sua família, as águas haviam destruído toda a vegetação. Não haviam vegetais para que o homem se alimentasse. Um outro detalhe, quando Deus manda colocar os animais na arca, entra 7 casais de animais limpos. Deus já estava prevendo que a carne seria usada no futuro. O capítulo 11 de Levítico vem para fazer a separação entre animais limpos e animais imundos. Um outro detalhe, antes do dilúvio, o homem vivia muitos anos. Você pegando a genealogia de Gênesis capítulo 5, você vai perceber de que Metusalém viveu 969 anos, o homem que mais viveu. Adão viveu 930 anos. Mas, a partir do alimento cárneo, quando ele é introduzido na alimentação humana, a escala de vida foi caindo, até que o homem chegasse aí a 70, 80 anos, como escreveu Moisés no Salmo 90. Então, a carne, ela diminuiu a qualidade de vida do ser humano. Agora, Deus esperava que o homem voltasse para a alimentação original de Gênesis 1, 29. Acontece que o homem se acostumou com a carne e nunca mais abandonou. Então, qual é a orientação que Deus tem para nós? Primeiro, Ele faz a distinção de animais. Há animais que você não deve comer. Em Levítico capítulo 11, você tem essa relação dos animais. E eu não vou ler todo o capítulo, mas eu queria mencionar apenas o versículo 7, que diz assim: também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, esse vos será imundo. Eu estou lendo Levítico 11, 7, porque dos animais, o porco é o mais comum usado em nosso país para alimentação. Existem outros animais imundos, mas o mais comum é o porco. Então, todos os animais que aparecem nessa lista, inclusive o porco, deveriam ser rejeitados, tirados da nossa dieta. Pastor, por que o porco não deve ser comido? Porque é um animal imundo. E todo animal imundo nunca foi criado para ser ingerido. A ciência já provou de que a carne suína, ela não faz bem à saúde. Existe um germe na carne do porco, chamado de triquina, que quando ingerido na carne, ele se aloja no cérebro e mata as pessoas.
Pessoas que têm problemas na qualidade do sangue, quando buscam um médico, a primeira orientação médica é: suspenda a carne suína. Cientificamente já está provado. Agora é claro que você vai ter defensores na mídia da carne suína. Por quê? Porque é um comércio. Mas a palavra de Deus condena. E o profeta Isaías coloca a carne do porco na mesma qualidade da carne do rato. Existem animais que foram criados para nunca serem ingeridos. E existem animais que Deus permitiu temporariamente que eles fossem ingeridos. Por isso há uma lei sobre animais limpos e animais imundos. Vladimir. Bom, então, no caso, já que foi temporariamente por conta da vegetação destruída e ela, uma vez restaurada, nós não deveríamos mais comer carne, então. Sim, o ideal divino é que o homem seja vegetariano, certo? Esse é o ideal. Agora, mesmo que eu não atinja o ideal de Deus e deseje comer algum tipo de carne, ele já disse então: se você escolhe comer esta que é limpa. Não coma daquela. Então, existem condições. Existe no Brasil uma variedade de alimentação, de alimentos muito grande. E aquela pessoa que se dispõe a ser vegetariana, ela não tem problemas. Mas existem certos países do mundo, principalmente pelo clima, a alimentação basicamente é carne, é a carne. Então que se opte pelos animais limpos. O certo é que Deus trabalha com cada um de nós individualmente. E nós devemos trabalhar para crescermos nesse aspecto, para melhorarmos cada vez mais. Então Deus fez a separação entre os animais para que nós tivéssemos boa saúde. Você já ouviu falar no junk food? É a comida rápida que nós temos hoje. E o americano, principalmente, se alimenta muito dessa comida rápida. Os brasileiros estão aprendendo isso com os americanos. E sabem o que está acontecendo? No Brasil chamamos de fast food, né? Mas é o junk food também. É o alimento que se joga para dentro. As pessoas não estão comendo comidas nutritivas. Estão comendo sanduíches e hambúrgueres e passando o dia com isso. E para ajudar estão tomando refrigerantes que não têm nenhum nutriente para a nossa saúde. Um especialista, numa palestra recente que eu ouvi, ele disse que quando você ingere um copo de refrigerante, o pH do seu sangue é alterado. E você, para resolver esse problema causado pelo refrigerante, precisa tomar pelo menos mais 22 copos de água para equilibrar o efeito que o refrigerante causou. O refrigerante não tem nada de bom para nós. Deveria ser abominado de nosso uso. Essas comidas, chamadas de fast food, estão lotadas de colesterol e outras coisas que não são benéficas. Agora imagine você, por que há tanta popularidade nesses alimentos? Por que a indústria alimentícia investe tanto? É porque ela ganha muito dinheiro com isso. Mas as pessoas estão se tornando doentes. E quanto mais doente a pessoa, menos ela ouve a voz de quem? Do Espírito Santo. Um outro detalhe. A Bíblia não fala apenas da alimentação, da comida, ela fala também da bebida. Que outro conselho a Bíblia nos dá em termos de bebida? Olha o livro de Provérbios no capítulo 20, verso 1. Provérbios 20, verso 1. Aqui está um conselho com relação ao tipo de bebida que nós ingerimos. E Provérbios 21 diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é o quê? Sábio. Ou seja, o cristão não deve ingerir bebida alcoólica. A palavra de Deus condena o uso de bebida alcoólica. E é lamentável, eu vou dar um recado para você que nos assiste agora em casa. É lamentável que nós temos religiões ditas cristãs, líderes cristãos, que não combatem a bebida alcoólica, mas fazem uso da mesma. O álcool deteriora o nosso organismo.
O álcool provoca doenças. O álcool causa torpor mental. E as pessoas não mais ouvem a voz do Espírito Santo. Mas existe muita gente defendendo bebida alcoólica, até em círculos cristãos. Mas a Bíblia é clara que o álcool não deve ser ingerido, porque prejudica a saúde. E isso é pecado. Sim, Leila? Pastor, eu ouço muito de evangélicos falando assim, o vinho é a única bebida que podemos ingerir. E eu contesto da seguinte forma, eu digo, que tipo de vinho que você se refere? O vinho. Eu falei, não. Porque o verdadeiro vinho é aquele in natura, é o suco da uva. Esse que é o verdadeiro vinho. E elas contestam dizendo que não, é aquele suco de uva fermentado que é alcoolizado. Ele tem um teor de álcool. Uns têm 4%, outros 11%, outros 15%. Pastor, o que o senhor me diz a respeito disto? De pessoas evangélicas bebendo este vinho que tem 4%, 11% ou 15% de álcool. Ele pode ter apenas 1% e vai ser errado. Nós temos que entender que há uma diferença na Bíblia. A expressão vinho, que aparece em português, ela é uma expressão só e aparece em toda a Bíblia. Pastor, o senhor está dizendo que a Bíblia condena o vinho e está citando Provérbios, mas o próprio Cristo transformou a água em vinho. E aí? Ele próprio bebeu vinho. Nós não podemos beber então? Entenda o seguinte, em português a palavra sempre é vinho. No original hebraico e grego não é. No grego, por exemplo, a expressão vinho tem 3 palavras gregas para ela. Tem oinos, oida e síquera. São 3 palavras gregas diferentes. Todas as vezes que aparece a expressão oinos, é o puro suco da vide. Querem ver um exemplo? Em João capítulo 3, João capítulo 2, Jesus transformou a água em vinho. Estão lembrados da história? No casamento, as bodas de Caná? Que vinho é aquele ali? A palavra grega usada significa o puro suco da vide. Em João capítulo 13, Jesus participa da ceia com os discípulos. E ali Jesus bebe o vinho. Que vinho é aquele? É a expressão grega que designa o puro suco de uva. Quando a Bíblia condena o vinho, a expressão grega é outra, que significa vinho fermentado ou vinho alcoólico. Então, no original grego, há uma diferença clara. Quando a Bíblia permite, é uma expressão que significa puro suco da uva. Quando a Bíblia condena, é uma expressão que significa vinho fermentado. E há alguns textos que usam a expressão que é síquera, que pode ser tanto fermentado quanto não fermentado. Quando aparece síquera, o contexto é que vai definir se o vinho é fermentado ou não. Mas no original grego há essa clara distinção. E quando a Bíblia permite, sempre é o puro suco da uva. Ivan. Pastor, há uma passagem de Paulo, alguém lá, não me lembro onde, que ele manda ele tomar, Timóteo. Manda ele tomar algo que seria com teor alcoólico, não? Ok. Vamos responder essa pergunta assim que voltarmos no nosso próximo bloco. Fique conosco, já voltamos. Olá, amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Terminamos o primeiro bloco com uma pergunta do Ivan sobre a questão do uso de vinho. Não teria Paulo aconselhado a Timóteo a beber um pouco de vinho? De fato, aqui em 1 Timóteo capítulo 5, verso 23. Olha aí o texto, 1 Timóteo 5, 23. Paulo diz assim para Timóteo: não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho. Por causa de quê? Do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Quando você vai para o original, que expressão aparece aqui? Aparece uma expressão que significa podendo ser o vinho alcoólico e o não. Se Paulo está recomendando o vinho fermentado para Timóteo, só existe um motivo para isso: o uso medicinal. Porque veja, Paulo está dizendo aqui
para os teus problemas de estômago. Então Timóteo tinha um problema específico e que o vinho fermentado, naquele caso, poderia ajudá-lo de alguma forma. Então, a única explicação que nós temos para esse texto seria essa, se o vinho que Paulo está aconselhando for o alcoólico. Porque, como eu disse, a expressão que aparece aqui pode significar as duas coisas, tanto o não alcoólico quanto o alcoólico. Então, quando você pega Paulo aconselhando aos presbíteros, ele vai dizer assim também, que os presbíteros não sejam pessoas dadas a muito vinho. Aí alguns dizem, está vendo aqui? Eu posso usar um pouco de vinho. Mas que vinho Paulo está falando? Paulo está falando do puro suco da uva. Agora, até o puro suco da uva, se usado em excesso, ele também é prejudicial. Não existe um pecado chamado glutonaria. A glutonaria não é comer, mesmo que seja uma boa comida, em excesso. Então, há uma regra. Tudo em excesso é pecado. Trabalhar em excesso é pecado. Comer em excesso é pecado. Não trabalhar e ser pesado aos outros é pecado. Não cuidar do corpo praticando exercício físico é pecado. Sabe qual é o conceito geral que a Bíblia apresenta? Em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a honra e glória de Deus. Então entenda, se esse corpo que eu tenho é o templo do Espírito Santo, conforme Paulo ensinou em 1 Coríntios 3, 19 e 20, 1 Coríntios 3, 16 e 17, 6, 19 e 20, 1 Coríntios 10, 31, se esse corpo que eu tenho é o templo do Espírito Santo, tudo o que eu faço que prejudica o corpo, à luz da Bíblia, é pecado. Então, glutonaria, quem come em excesso está em pecado. Quem não pratica exercício físico, não tem nenhuma atividade física, está em pecado. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para o exercício. E está mais que provado que as pessoas que não têm atividade física, elas desenvolverão problemas de saúde, porque isso é uma necessidade nossa. Você está vendo como a questão da saúde envolve o ser de uma forma holística, todos os aspectos? Então a Bíblia sobre alimentação, ela diz, nós temos que comer do natural. Se você quiser fazer uso da carne, essa for uma escolha tua, que seja o alimento, o animal limpo. Bebidas alcoólicas, todas estão condenadas. E fumar, eu posso, pastor, fumar? A Bíblia não fala nada de cigarro, de fato, a Bíblia não fala. A Bíblia não fala de cocaína, de heroína, de maconha, de crack, ela não fala. Mas ela me dá um princípio geral. Vamos ler esse princípio, eu só mencionei, mas eu quero ler com você. 1 Coríntios capítulo 6. Eu vou dar para você agora. 1 Coríntios 6, página 139. 139. 1 Coríntios 6, verso 19 e 20. Olha o que Paulo está dizendo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? E como continua o verso? Vocês não são de vocês mesmos. O corpo que você tem não é teu. Você é um administrador. Verso 20. Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Volte algumas páginas aí. Capítulo 3, verso 16 e 17. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora olha o verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o quê? O destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é o quê? O meu corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. Quem destrói o seu corpo, Deus o destruirá com fogo eterno, porque o corpo que nós temos não é nosso. Então, tudo que você ingere que faz mal à saúde é pecado. Qualquer alimento
qualquer bebida que você ingere, que a Bíblia já condenou, é pecado. Trabalhar em excesso é pecado. Não trabalhar é pecado. Não praticar atividade física é pecado. Você entende como o conceito de pecado é amplo? Deus deixou na natureza 8 remédios naturais para nosso bem-estar. Deixa eu ver se eu me lembro de todos eles. Água. O líquido que Deus criou para nós bebermos é água. O nosso corpo é constituído maiormente de água. E nós devemos tomar bastante água. Quem tem aí os seus 70 quilos como eu, 8 copos de águas por dia. Isso é calculado de acordo com o seu peso. Muita água, porque a água é o agente purificador do organismo, que auxilia os rins no seu trabalho. Quem não bebe água, cedo ou tarde vai ter problemas renais. O sangue não vai ser purificado e as doenças virão. A água é um remédio de Deus. Luz solar. O sol é o responsável pela fixação da vitamina D em nosso organismo. Quem não toma luz solar nos horários próprios, porque hoje temos que falar disso também, devido aos efeitos estufa e os problemas com a camada de ozônio, então, luz solar é um remédio que Deus colocou para todos nós. E ele não só ajuda a natureza no processo da fotossíntese, como nos ajuda também. Exercício físico. Nós fomos criados para o exercício, porque o trabalho original do homem era braçal. E nós temos que ter atividades físicas para manter o corpo funcionando bem. Ar puro. Nós devemos primar pelo ar puro. Por isso, quanto mais longe for nossa casa da cidade, melhor. Se você olhar para a Bíblia, a ideia de aglomerar pessoas em uma cidade é a ideia do diabo. A ideia de Deus é uma vida no campo, tranquila. As pessoas hoje se amontoam em apartamentos e vivem em cidades onde eles respiram o hidróxido de carbono que é emitido dos automóveis. Quinto remédio, confiança em Deus. Nós temos que entender de que nós fomos criados para nos relacionar com um ser superior. Confiar em Deus é um remédio natural. E a ciência hoje prova de que as pessoas que têm um relacionamento com Deus, uma vida espiritual, elas vencem as doenças com mais facilidade. Repouso. Um dos remédios naturais é ficar de repouso. E o ser humano deveria se habituar a dormir 8 horas por dia. Tem gente que diz assim, não, eu durmo 3 horas e fico bem. Ok, com 17 anos você pode fazer isso, mas com os 30 vão te cobrar as horas que você não dormiu. Tá bom, 8 horas, eu deito 3 da manhã e acordo às 11 da manhã. Não funciona. Porque Deus colocou dispositivos na natureza. E quando nós dormimos e por volta da meia-noite, 1 da manhã, é que o organismo nosso produz uma substância que vai recuperar as energias e as células vitais nossas são revigoradas. Isso quer dizer de que Deus nos criou para dormir cedo e acordar cedo. Você entende como o diabo está ditando o ritmo de vida das pessoas? E tem gente que não dorme antes da meia-noite? E sabe o que acontece? Ele deita, mas ele não descansa. Ele acorda cansado do mesmo jeito, porque na hora que ele deveria estar no sono profundo, para a natureza recuperar o seu organismo, ele está assistindo TV, ele está navegando na internet, ele está fazendo outra coisa qualquer. Alimentação adequada. Nós devemos nos alimentar-nos daquilo que a Bíblia orienta, sermos os mais naturais e integrais possíveis, porque nós fomos criados assim. Existem pesquisas com grupos de adventistas na Califórnia, na cidade de Loma Linda, pesquisas feitas por várias entidades governamentais e pesquisadores particulares. E eles comprovaram que os adventistas vivem 6 anos a mais que a população normal por causa do estilo de vida deles. E os adventistas, que são vegetarianos, ou seja, que não ingerem carne alguma,
eles vivem até 12 anos a mais do que a população em geral. Sabe por quê? Por causa do estilo de vida. Um outro remédio que eu posso mencionar é a temperança. O que é a temperança? A melhor definição que eu encontro para temperança é usar com moderação as coisas que são benéficas e abster-me completamente das que são prejudiciais. O que é benéfico, eu uso com temperança, com moderação. O que é prejudicial, eu não uso. Alessandra? Pastor, eu só queria acrescentar uma coisa do que o senhor está dizendo, né? Em um dos livros da Ellen White, que ela nos dá conselhos sobre o regime alimentar, certo. Ela diz sobre o consumo de carne. E eu queria só ler um trechinho, bem rapidinho. Ok. Ela diz assim: segundo a luz que Deus me deu, a predominância do câncer e dos tumores é em grande parte devido ao uso abundante de carne de animais mortos. Exatamente. A carne é a principal responsável hoje pela proliferação de doenças. E as carnes que estão disponíveis no mercado hoje, vocês já viram vários vídeos preparados por alguns institutos aí? São carnes de animais que não têm saúde alguma. São animais que passam o dia inteiro se alimentando à base de hormônio para crescer em tempo recorde e alimentar a indústria alimentícia. São animais que passam por uma carga de estresse tremenda antes da morte e a carne já chega contaminada nos açougues, sem contar o tempo que essa carne, desde a morte do animal até parar na mesa de alguém. Você está entendendo como o assunto é sério? Então, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se nós quisermos ouvir a voz de Deus clara e distintamente, eu tenho que ter uma postura. Quando eu sento numa mesa para a refeição, aquilo ali é um culto de adoração que eu faço a Deus. Eu estou adorando a Deus. Porque 1 Coríntios 10, 31, Paulo ensinou isso. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Nós estamos aqui esses dias com vocês. Vocês perceberam que nós não servimos nenhum tipo de carne. Porque isso é o ideal para todos nós. Nós não servimos nenhum tipo de refrigerante. Porque esse é o ideal para todos nós. Nós não estamos no ideal ainda, porque o ideal é que a gente se alimente também sem o uso de líquido, porque o líquido, ele atrapalha a refeição. Mas nós temos que caminhar para um ideal. A pergunta é, até quando eu vou desobedecer às orientações divinas, vou ter um corpo doentio e não vou ouvir a voz do Espírito Santo? Eu estou falando para alguém agora que depois desses comentários pensa assim, não existe nada disso. Isso é invenção, isso é coisa do Velho Testamento. Eu vou continuar comendo e bebendo o que eu quero? Claro que você pode. Você tem esse direito. Todos nós temos. Deus não proíbe você, não vai brigar com você se você comer e beber o que você quiser. Mas Ele quer a tua felicidade. E por isso Ele deixou em Sua palavra os passos que nós devemos dar para sermos felizes. Há alguns meses atrás, eu estava com meu pai e ele sentia umas dores no peito. E eu levei a um médico. Uma cardiologista me encaminhou um outro médico e disse, o seu pai tem um problema sério. Leve para esse outro médico. Eu levei. Um exame foi feito, o médico me recebeu no seu consultório em particular e disse, seu pai está com câncer. Metástase. Quanto tempo de vida, doutor? Alguns meses. Faça quimioterapia. Eu disse, mas doutor, esse tratamento é muito severo. Ele disse, é verdade, teu pai vai sofrer muito. Nós oramos e optamos por pegar meu pai, levar para uma clínica natural. Pai, vamos reeducar a sua alimentação. Vamos cortar a carne, vamos colocar alimentos integrais. O senhor vai praticar exercício todo dia. Vamos fazer tratamentos com argila. Quase um mês, meu pai nesse ritmo. Voltou para casa. Ele manteve o mesmo tratamento. Acima de tudo, confiança em Deus. Já vai fazer 1 ano. Meu pai está bem de saúde. Meu pai trabalha todo dia. Meu pai se alimenta bem. Meu pai não sente nada.
há doenças aí fora que são incuráveis para a medicina. Outras já deveriam ter cura ou já têm cura. Mas por interesses financeiros, a cura não é apresentada. Mas você entende que mesmo para meu pai, com 80 anos de idade, o corpo humano reage ao tratamento natural? Você entende que nós somos criados assim? Eu tenho certeza que você, tirando um carro zero da concessionária, não passaria num posto e diria assim: coloque para mim óleo diesel, que é mais em conta. Se o carro é flex, se o carro é a gasolina e álcool, você nunca pediria para pôr diesel, porque é mais barato. E sabe por que não? Porque isso estragaria o seu carro zero. Mas o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, eu posso jogar para dentro o que eu quiser, o que me agrada. E o organismo que se vire para resolver o problema. E tem gente que já viaja e já leva os remédios que vão ajudar na digestão, porque eles vão comer o que quiserem mesmo. E depois você toma um remédio para ajudar na digestão. E se finalmente o organismo achar ruim, ele vai botar para fora. Ele vai me fazer colocar para fora. E a gente trata esse presente que Deus nos deu, que é o corpo, como um lixo. E os objetos que a gente tem, a gente trata como deuses. Você está entendendo como que o nosso mundo está com os valores invertidos? E o convite de Deus para você hoje é: coloque tua vida em ordem. O teu corpo é o templo do Espírito Santo. Ouça as claras orientações da Bíblia. Se você fizer isso, você vai ouvir mais claramente a voz de Deus e você será uma pessoa mais feliz. Pense nisso agora. Estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que sou, refaze outra vez, irei sentir teu pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, e viva Cristo em mim. Nada que eu fizer por ti, toda lei que eu segui não
só por Cristo meu Senhor, só por teu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, sou teu, mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que sou, refaze outra vez, irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti, e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Em se tratando de uma boa saúde, o que precisamos é isso, que o eu morra, como Oséias cantou. Sabe por quê? Porque se deixarmos para os nossos gostos e desejos, nós iremos procurar sempre as coisas que nos fazem mal. Mas quando o eu morre, Cristo reina, e nós entendemos que esse corpo é o templo do Espírito Santo e de que a nossa mente é o único canal de comunicação que o Pai tem conosco, nós vamos cuidar da alimentação, cuidar do estilo de vida, praticar os 8 remédios naturais e buscar ter contato com Deus todos os dias. Não é fácil, mas Cristo vai nos ajudar em cada passo que nós dermos. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque nos deste um presente no nosso nascimento. O corpo que é um templo para a tua habitação. Mas às vezes esse corpo está tão fraco, tão enfermo, que nós não desejamos a tua presença nele. Ajuda-nos a termos consciência de que nós devemos zelar por esse santo patrimônio, fazendo uso daquilo que a tua palavra nos orienta, evitando aquilo que ela condena, para que através de uma boa saúde o teu nome seja glorificado. Para que através de uma mente racional e lúcida nós ofereçamos ao Senhor um culto aceitável. Por isso abençoe todos nós. Ajuda-nos nas mudanças que precisamos fazer. Dai-nos sabedoria para discernirmos o certo do errado e que teu Espírito repouse sobre todos nós. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém.